Eu desejo a todos e a todas a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer ser curado e vencer? A Bíblia revela manifestações da fé importantíssimas que você precisa conhecer. Começando pelo capítulo 11, versículo 1 e 2 do livro aos Hebreus, e depois o versículo 6, a palavra do Senhor diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. O capítulo 11 do livro aos Hebreus, ele apresenta ali uma galeria dos heróis da fé. Foram homens que pela fé conseguiram aquilo que parecia impossível. Todos eles foram e são exemplos da fé para nós e para todas as gerações, conforme os registros históricos das Sagradas Escrituras. Então, o que nós iremos fazer neste assunto que estaremos tratando aqui? Primeiramente, vamos ter em mente que a Bíblia, ela revela manifestações importantíssimas da fé. E eu vou trazer 3 manifestações da fé: a grande fé, a fé na palavra e a fé perfeita, completa ou incondicional. A grande fé é a fé que não duvida, ela persiste, mesmo diante dos obstáculos, das dificuldades, das circunstâncias que se opõem às expectativas que nós temos. A pessoa não vacila em seu propósito, mas ela prossegue, ela tem certeza. Ela supera os obstáculos que a cercam. Nós temos um exemplo de grande fé, reconhecida pelo próprio Jesus Cristo, que foi registrado por Mateus no capítulo 15, versículo 22 até o versículo 28, sobre o fato, o episódio conhecido como a mulher de Cananeia. Uma mulher fenícia, não do povo de Deus, mas do povo gentil, não do povo de Israel. E quando ela vê Jesus naquelas proximidades, ela sai gritando: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra. E os apóstolos, incomodados com aquela mulher que gritava pedindo misericórdia, pediu a Jesus Cristo para que ela fosse mandada ir embora, despedisse aquela mulher. Então Jesus volta a atenção para aquele fato e diz o seguinte: eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. Diante dessa resposta negativa de Jesus, ela não desistiu, ela se ajoelhou diante de Cristo e adorou Jesus Cristo. Então Jesus disse: mas não é certo eu tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela disse: sim, Senhor,
mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí Jesus olha para ela e diz: grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E a filha foi libertada. Quando voltamos a atenção para este assunto, primeiramente nós vemos Cristo não dando atenção ao clamor. Quando ele se volta para ela, ele dá uma resposta negativa. 2 vezes. E ela persiste. Primeiramente, nós devemos entender que tudo que Jesus Cristo fez, ou deixou de fazer, ou da forma como ele se posicionou, que foi este caso desta mulher que clamava a ele, tudo que ele fez ou deixou de fazer visava obter importantíssimos resultados para aquela geração e para as gerações futuras, que somos nós. E diante deste cenário da mulher de Cananeia, nós podemos ver a manifestação de uma grande fé. Jesus Cristo provocou uma situação para mostrar que existem fé, que existem aqueles que não desistem e levam a bênção. A mulher de Cananeia clamava a Jesus e ele permanecia em silêncio. Quando ele respondeu o clamor, foram 2 respostas negativas. E geralmente as pessoas desistem diante do silêncio de Deus. Jesus, por um bom tempo, permaneceu em silêncio. No caso da mulher de Cananeia, os próprios apóstolos ainda serviram de obstáculos, pedindo para que ela fosse despedida, para que ela fosse mandasse ela embora. O silêncio de Deus nem sempre é um indicativo de que ele não vai responder. Nem sempre é um indicativo de que ele não vai atender, de que ele não vai fazer nada. Não devemos desistir diante do silêncio de Deus. Não devemos desistir mesmo quando a resposta de Deus diz não. Quando Jesus disse não, a mulher persistiu. A grande fé, ela não desiste, ela vence barreiras, mesmo diante da ausência de resposta, ainda nascem força, nascem capacidade para perseverar. A derrota só acontece quando nós desistirmos. Nós não podemos desistir. A própria palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé, ou seja, aqueles que creem viverão pela fé. E Deus disse: se ele retroceder, ou seja, se ele desistir, eu não me agradarei dele. Deus quer a nossa persistência. Deus quer a nossa confiança. Nós temos que, em nossa persistência, revelar a nossa fé, a nossa grande fé. A fé que não desiste até que a bênção seja concedida. Mas voltando os olhos para a Bíblia Sagrada, nós também temos outro exemplo da fé na palavra de Deus, que é a fé naquilo que Cristo fala, ou seja, no próprio Cristo. Num outro momento, Jesus ele se dirige para Cafarnaum
e ali um centurião romano se aproxima dele e diz: Senhor, o meu servo está em casa, é paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus disse: eu vou curá-lo. Ele disse: não, Senhor, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa, mas uma palavra tua, ele será curado. Percebeu? Aquele homem, é lógico, ele deveria ter ouvido alguma coisa de Cristo, mas para ele, uma palavra de Jesus era o suficiente. E ele demonstrou isso daí, falando com Cristo que ele também tinha poder e o que ele mandava fazer, os outros faziam, obedeciam. Ele falou: Senhor, uma palavra tua. Ele sabia, ele entendeu que ele estava diante de alguém que tinha autoridade nos céus e na terra. Ele entendeu que ele estava diante de alguém que jamais ele teria a oportunidade de ter encontrado. Ele, inclusive, pediu para que Cristo não fosse na casa dele. Senhor, eu não sou digno, mas uma palavra tua. Nós vivemos hoje um mundo secularizado. Nós precisamos concentrar nossa fé na palavra de Deus. Nós vemos hoje um mundo corrompido. Existem escritores escrevendo até sobre o silêncio de Deus. Mesmo diante do silêncio de Deus, mesmo se os nossos olhos não estão vendo milagres, não estamos vendo algo sobrenaturais, mas nós temos que concentrar nossa fé na palavra de Deus. Jesus Cristo, antes de retornar ao céu, ele nos deu a sua palavra. Ele disse que atenderia a nossa súplica, que libertaria os oprimidos, curaria as enfermidades. Ele disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, ele deu a sua palavra, ele voltará. Ele continua nos concedendo o seu Espírito Santo. Nós precisamos voltar nossa fé para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, examinar as Santas Escrituras, crer naquilo que está escrito, porque a qualquer momento aquele que prometeu virá. Aquele que prometeu que faria, ele vai fazer. Nós temos que confiar em Deus, na sua palavra. Se nós temos nas Sagradas Escrituras a grande fé, a fé na palavra também, nós temos a fé perfeita, a fé completa, incondicional. Esta é uma fé que segue a ordem contrária. É independente de receber o favor ou não. A fé perfeita ou completa, a motivação é quem é Jesus Cristo. A motivação é quem é Deus e não o que Ele vai fazer por nós. Isso é fé. A fé perfeita, ela é incondicional. O profeta Abacuque, ele viveu momentos difíceis. Ele dizia: nós clamamos e não temos resposta. Gritamos violência, mas não há justiça. Mas quando ele conseguiu compreender quem é Deus, como Deus se manifestava, ele fez aquela poderosa oração do capítulo 3 do seu livro, escrito:
por ele, o profeta Abacuque. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimentos, as ovelhas já não estão mais no curral, os gados desapareceram, mas todavia eu adorarei ao Senhor, eu exultarei o nome do meu Deus, porque Ele é o Deus da minha salvação. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Nós temos também, no livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículo 17 e 18, mais um exemplo de uma fé perfeita e de uma fé incondicional. Quando aqueles 3 homens hebreus cativos em Babilônia, eles demonstraram o que é fé. Fé incondicional. Eles se encontraram diante do rei, soldados, estátua para ser adorado e uma fornalha ardente para quem se recusaria a adorar aquela estátua, que era a estátua do próprio rei, do próprio Nabucodonosor. E eles pronunciaram a seguinte palavra: se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, fique sabendo, ó rei, que não serviremos teus deuses, nem adoraremos nenhuma imagem de ouro que tu ergueste. Fé incondicional. Não por aquilo que Deus poderia fazer, mas por aquilo que Deus é. Por isso Jesus, ele insistiu para termos fé e não desistir. Existe um texto maravilhoso em Lucas, escrito pelo apóstolo Lucas, capítulo 11, versículo 9 e 10, e Marcos 11, 24, que diz: por isso eu vos digo, peçam, e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abrirá. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim sucederá. A oração persistente é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se acham armazenados ilimitados recursos da onipotência. Estão à nossa disposição. Sempre deveremos pronunciar, sempre devemos dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E persistir. Jesus Cristo, no jardim do Getsêmani, ele orou 3 vezes, repetindo as mesmas palavras: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, seja como tu queres e não como eu quero. Seja feita a tua vontade. Jesus ora 3 vezes, mas o Pai Celestial permaneceu em silêncio. O silêncio de Deus para Jesus Cristo foi um não. E foi um não 3 vezes. Só que o não que foi procedido
com o significado do silêncio de Deus, foi para salvar a humanidade. Percebe? Até o não de Deus é para salvar. Deus está pronto para libertar, para curar, para transformar nossas vidas. Por isso nós temos que submeter à vontade de Deus, porque desconhecemos o futuro. Ele sabe qual é o futuro, mas o silêncio de Deus nem sempre é um indicativo de que Ele não vai atender. Nem sempre é um indicativo de que Ele não vai fazer nada. Não devemos desistir. Mesmo diante do silêncio de Deus, não devemos desistir, mesmo diante do não. Como a mulher de Cananeia não desistiu e levou a bênção, nós aqui estamos também e queremos levar a bênção do Senhor. Por isso Jesus disse, eu lhe digo que tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim sucederá. A bênção já foi dada. O celeiro de Deus, as bênçãos estão disponíveis. Tomem posse pela fé, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo.